Um destacamento militar avançado dinamarquês desembarcou na Groenlândia depois que o presidente americano Donald Trump reafirmou que deseja anexar a ilha. Outros países europeus também sinalizaram que vão enviar tropas para a região. Representantes da Dinamarca, da Groenlândia e dos Estados Unidos se reuniram na quarta-feira e saíram sem que Washington recuasse da sua determinação de assumir o controle do território, que é considerado estratégico, tanto por sua localização, tanto por conta da questão ali dos minerais. Fred, o presidente americano parece que está um pouco mais belicoso, ou só é uma impressão minha? Não, a estratégia dele, política e geopolítica principalmente, é ofensiva. Ele nunca negou isso e a sua campanha foi feita basicamente em cima disso, que uma parte do MAGA, né, o Make America Great Again, é exatamente recolocar os Estados Unidos como a potência hegemônica e principal da ordem internacional. Então ele reconhece, né, a diferença dele de outros presidentes é que ele assume e abraça essa atividade militar e a pressão política direta como parte de sua política externa, né? Então mas ele realmente assim assusta, porque a gente nunca tinha imaginado um presidente americano ameaçar anexar parte de um país aliado, né? Não, e recentemente teve a situação da Venezuela, teve a situação do Irã, e aí todo dia parece que vem uma situação diferente, um país diferente, né? Desde que ele assumiu, ele já atacou 7 diferentes países, né? Ele atacou a Venezuela, atacou a Síria, atacou a Nigéria, a Somália, o Irã, o Iêmen, né? Então, ele teve muita atividade militar nesse período, né? E nesse momento não é uma atividade militar, por enquanto. E eu acho pouco provável que ele parta, no caso da Groenlândia, para um conflito armado, justamente pela característica da Groenlândia ser parte, né, da Dinamarca, que é um país aliado, faz parte da OTAN, assim como os Estados Unidos. Há um conflito, né, direto entre os dois países, né, vamos imaginar um conflito hipotético entre os Estados Unidos e a Dinamarca, os dois sendo membros da OTAN, os dois poderiam recorrer ao famoso artigo 5º, em que um ataque a um membro da OTAN é um ataque a todos os membros. E você levaria esses 30 países, mais ou menos, que participam da Aliança Atlântica, a terem que escolher um lado. E, no fim das contas, ele implodiria a Aliança Atlântica, né? E que é um recurso de defesa da Europa em relação às ameaças vindo da Europa Ocidental, em relação a ameaças vindo da Rússia ou de outros tipos de ameaça, como a China ou o terrorismo. Então é uma situação que é pouco provável que escale para um conflito militar. Mas Donald Trump não pretende recuar e ele vai continuar pressionando para conseguir. Então vamos explicar essa questão militar, né, que a gente está falando da mobilização de tropas. Nos últimos 2 dias, tropas europeias estão se deslocando para a Groenlândia. Nós temos imagens de tropas da Dinamarca que desembarcaram na capital Nuuk, né? Outras tropas da Alemanha, da França, da Noruega e da Suécia também estão chegando, né? Eles vão participar de um exercício de mobilização tática de defesa do Ártico, né? Simbolizando, né, essa determinação da Europa em manter a Groenlândia como parte da Europa e principalmente da sua capacidade de defender a região de outras ameaças, né? Além disso, França e Alemanha já falaram também da possibilidade de ampliar sua presença diplomática no país, né, aumentando na ilha, né? Porque a Groenlândia, na verdade, ela é um autogoverno sob a administração da Dinamarca. Isso acontece desde o início do século XX, né, quando durante um bom período ele foi parte integrante da Dinamarca. Em 2009 ele se tornou um autogoverno, né? Ou seja, ele tem um parlamento, ele tem algumas instituições políticas, tem um primeiro-ministro, mas ele depende politicamente, administrativamente também da Dinamarca. Então, esse é o contexto que nós estamos vendo militar. Mas tem um contexto maior. Por que o Donald Trump quer a Groenlândia, né? Ele respondeu na Casa Branca
ontem, para dar um contexto diplomático aqui, assim, ele participou de uma entrevista e ele foi questionado diretamente sobre essa questão de que se ele iria tomar à força a Groenlândia. Vamos ouvir o que ele falou. Mr. President, on NATO, right now it sounds like you are saying that you would potentially acquire Greenland by force. That would be a NATO country. Are you saying that? Would you do that? No, you're saying that. Would you acquire them by force right now? You're telling me that that's what I'm going to do. You don't know what I'm going to do. So what are the options? Your network doesn't know. The Danish foreign minister said that there's still fundamental differences after the meeting with Rubio and with the vice president. Are you willing to leave the NATO alliance in order to get what you want with Greenland? What are the options right now? I won't be telling you what I'm willing to do, certainly. I'm not going to give up options, but it's very important. Greenland is very important for the national security, including of Denmark. And the problem is there's not a thing that Denmark can do about it if Russia or China wants to occupy Greenland. But there's everything we can do. You found that out last week with Venezuela. There's everything we can do about things such as that. Not going to happen. We're not, I can't rely on Denmark being able to fend themselves off. É isso, ele realmente afirma e ele assegura que a Dinamarca não tem condições de defender porque é uma questão para ele estratégica. Nós temos uma animação que mostra a posição da Groenlândia que ajuda a explicar por que para ele estrategicamente é importante, né? A Groenlândia, visto pelo globo, normalmente na projeção do Atlas a gente não dá muita relevância, mas você vê, esse é o ponto mais estreito entre os Estados Unidos e a Eurásia. Do outro lado ali, do lado direito, nós temos a Rússia. Os mísseis balísticos disparados por esse trajeto é o menor curso de distância e menos tempo de preparo para a defesa. Por isso que a Groenlândia tem uma base, até hoje, em Pitufik. Atualmente são 150 militares, mas já chegaram a ser 10 mil militares. E tem uma estação de controle e detecção de radar de ameaças externas. É extremamente importante do ponto de vista militar. Do ponto de vista de mobilidade e controle geoestratégico. Nós também temos uma outra ilustração que mostra a questão do transporte das rotas marítimas ali no entorno. De um lado, nós temos a passagem noroeste, que contorna Estados Unidos e Canadá. Do outro lado, nós temos a rota norte, que vai margeando a Rússia. Para você ter uma ideia, em 2018, a China se autodeclarou um estado quase ártico. Por quê? Porque essa passagem norte, com aquecimento global, ela está se tornando navegável por uma maior parte do tempo do ano, sem a necessidade de navios quebra-gelo. Então ela se torna economicamente viável, né? Passar por ali equivale você reduzir a distância de mais ou menos de 30 dias a viagem da China para a Europa, de 30 dias para 18 dias. Isso traz uma economia brutal, pelo menos 20% de economia de preço em frete e viagem. Isso para um comércio internacional entre China e União Europeia, que hoje é superavitário para a China em 300 bilhões de dólares. Ou seja, é um movimento de mercado muito importante. E a China tem interesse em estabelecer portos ali naquela passagem, ter o controle junto com a Rússia. Então, para os Estados Unidos ali, é uma ameaça real também um controle chinês sobre isso. E tem um terceiro ponto, que é a questão mineral. A Groenlândia também tem diversos minerais críticos. Acredita-se que a Comissão Europeia fala que dos 34 minerais críticos, né, as matérias-primas críticas para a nova economia, economia tecnológica, 25 são encontrados na Groenlândia. Principalmente terras raras que são utilizadas em carros elétricos, ligas, turbinas eólicas e diversos componentes eletrônicos. Tem uma reserva de mais ou menos 1,5 milhão de toneladas na Groenlândia, só que o problema ali é a exploração, né? Além disso tem cobre, tungstênio, zinco, ouro, ferro, titânio, né? É uma região bastante rica. Há também um estudo do Serviço de Pesquisa Geológica dos Estados Unidos
que diz que ele possui uma reserva de aproximadamente 31 bilhões de barris de petróleo. O problema da Groenlândia é que 90% da Groenlândia é coberta de gelo, né? A exploração desses minerais depende das condições climáticas e é muito caro. Por exemplo, a exploração desse petróleo só é economicamente viável quando o petróleo do barril está acima de $100 o barril, né? Atualmente nós estamos na faixa dos $60. Então, você tem isso. Mas então você tem esses componentes, que é o componente da defesa, o componente da disputa comercial e essa da questão dos controles minerais. Isso, ao longo do tempo, os Estados Unidos sempre tiveram interesse, não é de hoje que os Estados Unidos têm interesse em ficar com a Groenlândia. Em 1946, o presidente Truman chegou a oferecer $100 milhões para a Dinamarca em barras de ouro para poder ficar com o território, mas foi rejeitada essa proposta. Antes também houve outras propostas. Mas é isso, a Groenlândia é estrategicamente importante, mas é um risco também para os Estados Unidos na sua relação com a Europa e na sua relação geoestratégica com outros parceiros. Só uma última coisa para a gente fechar, Fred. Quem também está muito preocupado com os países da OTAN indo lá para a região ali da Groenlândia é a Rússia, né? A Rússia, inclusive, já mostrou aqui, achei uma última atualização aqui no nosso portal, que está preocupada com a ida de militares ali para a região ali do Ártico também, né? Como eu mostrei, o Ártico é uma área gigantesca de espaço ali com a Rússia, né? Então, com o controle do Ártico, permite acesso a vários pontos da Rússia que você, chegando pela Europa Ocidental, você estaria mais distante. Chegando pela Groenlândia, você chega com mais facilidade. A militarização do Ártico gera um acirramento da hostilidade entre a Rússia e a OTAN, né, e a Europa Ocidental, que já está bastante estressada com o conflito da Ucrânia.